do século XX, mudanças sociais e econômicas no Brasil, escravos libertos, entrada de imigrantes e a industrialização que começava a dar os primeiros passos, com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, jornadas de trabalho de até 16 horas diárias e exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Sem policiamento, as cidades eram tomadas pelas greves dos trabalhadores. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Populista e dependente da aclamação do povo. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade dos trabalhadores brasileiros. Para elaborar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, Getúlio organizou uma comissão formada por técnicos e juristas do Ministério do Trabalho. Opa, tô falando alto. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. No governo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e oportunidades de emprego. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural. Outro grande marco na década de 60 foi a inclusão do 13º salário e o salário família. Nesta época, também foi criado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, uma proteção para o trabalhador contra os problemas da época. Se você ficasse 10 anos no mesmo emprego, mesmo que fosse numa empresa privada, você ganhava estabilidade. Isso é o que previa a CLT. Tempos depois vieram os anos de chumbo. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. Um terço das férias, participação nos lucros, licença maternidade. Nada disso existia na vida dos trabalhadores. As greves foram oprimidas. Só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Viva o povo brasileiro que está nessa praça! A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, inclusão e alteração de súmulas na CLT. A Sintentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa estabelece novas regras e direitos tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro.